Oi, gente, sou Maite Souza, sou produtora audiovisual, estudei direção e produção cinematográfica na Escola de Cinema do Maranhão. Ainda sou licencianda da graduação em Ciências Sociais na Universidade Federal do Maranhão, onde na mesma eu faço parte de um grupo, que é o Grupo de Estudos em Hegemonias e Lutas na América Latina, onde eu desenvolvo pesquisa e projetos voltados ao cinema latino-americano. Eu espero brevemente estar falando sobre essa discussão sobre cinema latino-americano. E também minha maior atuação hoje no audiovisual é por meio do coletivo Explana Minha Irmã. Explana Minha Irmã, a gente está agora com uma forma de associados, uma associação cultural e audiovisual que trabalha para reverberar as múltiplas expressões artísticas e populares maranhenses. Então, a gente está começando, já tem 3 anos, e por meio da fotografia, do áudio, da música, do som, a gente vem com uma câmera na mão e 1.000 ideias na cabeça. Então, gente, e é sobre produção audiovisual que eu estou aqui, mais especificadamente sobre uma breve introdução ao audiovisual e para iniciar com uma perguntinha, né? O que é o audiovisual? Parece simples de se responder e talvez seja, porque o próprio nome já diz, né? O audiovisual é uma linguagem, um tipo de linguagem em que faz o uso das sonoridades e do vídeo para que se venha trabalhar em diversos gêneros. Especificadamente, é um vídeo com som. Audiovisual é uma palavra de totalmente expressão latina, em que, buscando a etimologia da palavra, vem das palavras audires, que vem do ouvir, e videre, que é da palavra ver. Então, o ouvir e o ver, que são os pontos principais do audiovisual. Dentro do audiovisual, há diversos gêneros em que esse ouvir, esse ver, esse vídeo com movimento e, ao mesmo, e com som vai se caracterizando, vai se ramificando. Isso por questão de tempo, isso por questão de característica. A gente pode pegar dentro das produções fílmicas as categorias curta, curtíssimo, que é vídeos de menos de 1 minuto, curta-metragem, que vai de 1 minuto a 30 minutos, de 30 a 40, 50. A gente tem uma média-metragem, acima de 50, longa-metragem. E o audiovisual também está presente nas novelas e nos vídeos musicais e vídeos jornalísticos de forma em geral. A história do audiovisual é uma história recente, né? Quando a gente vai se deparar com outras formas de linguagem, porque o audiovisual também é uma forma de comunicação. E dentro da história da humanidade, a gente sempre se depara com as pessoas com a necessidade de contar uma história. Essa história sendo uma forma de expressão da sua realidade, do seu imaginário, para tratar regras sociais, para a organização social. Os primeiros relatos que a gente tem das formas de comunicação dessa necessidade de falar, de mostrar, a gente tem desde dos períodos pré-históricos, paleolítico, neolítico, das pinturas rupestres, com o desenvolvimento da escrita, a gente vê por meio das poemas, poesias, literatura, os cânticos e hoje o audiovisual de uma forma de comunicação mais presente e mais expressiva. E o audiovisual, além de estar presente nas televisões, nos cinemas, hoje, nossa contemporaneidade, a gente tem o advento e a presença da internet em todas as formas de expressão de vida, pelo menos na maioria delas. E aí a gente encontra também o audiovisual por meio das redes sociais e das plataformas de vídeo de comunicação. Voltando aqui um breve contexto histórico do audiovisual, o audiovisual nasce e vem de um meio tecnológico muito importante. É o cinematográfico. O cinematográfico é uma manivela, né? Uma tecnologia, uma estrutura que tem uma manivela. Na época, a gente está discutindo um contexto de 1895, uma tecnologia desenvolvida pelos irmãos Lumière. E por meio dessa manivela, desse aparelho tecnológico, que era um aparelho leve, né, os relatos de 5 quilos, que também funcionava sem energia, captava
as imagens e também transmitia. O primeiro filme que a gente se tem história dessas imagens de movimento é um filme que ele é até curto, que é A Estação de Seattle, A Chegada do Trem à Estação de Seattle, que é um filme que os relatos que se contam da época em que havia múltiplas expressões, desde pessoas que ficaram maravilhadas ao ver, a pessoas que saíram correndo a se deparar com uma imagem de um trem em movimento. É importante pegar esses pontos porque o audiovisual, a fala dentro do vídeo, se percorreu por um caminho, né, histórico que começa justamente por esse maquinário. Meu nome é Nádia de Cássia, eu sou atriz, diretora, preparadora de elenco e comecei no teatro há 7 anos e no cinema há 5. Foi aí que surgiu a necessidade, a curiosidade de fazer direção de atores também. E na direção de atores, eu conversando com alguns diretores, eu percebi que alguns deles queriam saber qual método usar para que o ator pudesse passar a verdade no personagem. Uma primeira dica que eu dou é achar o objetivo geral do roteiro. Às vezes você tem um roteiro incrível e você não consegue ver no personagem verdade. Então, cada cena que esse ator fizer tem que ter um porquê da cena. O porquê da cena é relacionado a esse objetivo geral. Você consegue perceber, ter mais empatia com o personagem, entender o roteiro, até um personagem que é um assassino ter um porquê desse assassinato, porquê dele estar matando as pessoas. Então, esse ator, estudando o roteiro, ele consegue ter um pouco de empatia no personagem, ele consegue defender esse personagem. E esse é o objetivo geral que vai me trazer uma atuação mais verdadeira. Alguns métodos são muito usados hoje em dia por causa dos não atores também. Os diretores acham que alguns não atores vão passar mais verdade, por estar mais perto, mais próximo daquela realidade. E, na verdade, mesmo sendo não ator, ele vai ter que estar ali conversando com o ator e tentando fazer com que essa cena funcione. Alguns filmes ficaram muito famosos, como Cidade de Deus, por ter não atores, porque aquelas pessoas estavam ali, fazia parte do seu dia a dia. Mas teve preparação. São filmes que têm preparação. Então, a gente precisa entender que aquilo não vai ser a resposta final para o seu personagem passar a verdade. Você tem que preparar também esse não ator. Tudo pode funcionar, contanto que você estude a possibilidade daquilo, que você prepare esse ator. Então, eu acredito mais que seja um ator não preparado, iniciando a carreira, do que um não ator. Porque ali pode ser seu único trabalho, aquele filme. Mas quando você se prepara, você estuda para aquilo, você também se torna um ator. A gente não pode se tornar refém dos nossos métodos. E esses métodos trabalham muito o subconsciente. Eles podem ser usados 1, 2, 3 vezes. Mas, às vezes, ele também pode se tornar mecânico. E como eu vou fazer com que esse ator, de novo, busque a verdade se o meu método não está funcionando? Sentar, se colocar no lugar do ator, estudar o roteiro. Mais uma vez, conhecer o personagem. Quando você conhece o personagem, você consegue passar a verdade nele, as suas cenas, a cena do ator, no caso. Eu tenho uma cena de choro, eu consigo fazer esse ator chorar, mas eu não consigo ver verdade nessa cena, onde eu estou errando, quais os erros desse ator, como a gente pode conversar para que isso melhore. O público percebe, assim como a gente assistindo um ensaio consegue perceber que aquilo não é verdade, o público também percebe. O ator, ele precisa se comprometer mais com o personagem do que os benefícios que aquela atuação vai lhe dar. É um processo difícil e também muito importante. Tanto a direção quanto a atuação são papéis importantíssimos para que o filme funcione. E também temos diretores que são atores também, atores, diretores, que é o meu caso. A gente se perde um pouco, tanto na direção quanto na atuação.
Quando a gente mistura a direção e a atuação, a gente se perde. Então tem que ter um foco. Quando você se dirige, você não tem alguém olhando para você e dizendo quais são os seus erros. Quando você admite seus erros ali, você pode buscar ajuda. Muitas das vezes pode ser com o preparador de elenco. Falei um pouco da atuação subconsciente, que ela é muito utilizada, mas não é um método de hoje, de muitos anos. Por que dessa atuação do subconsciente ser também muito perigosa? Porque ela mexe com os seus sentimentos, o que você passa no seu dia a dia, e durante os ensaios você intensifica isso. Quando você mexe com emoções muito fortes, pode fazer com que esse ator ele não consiga voltar. Já passei por um filme, entrei tanto na vida do personagem que eu comecei a ter choro na hora da cena compulsivo e não conseguia voltar, porque eu não tinha uma direção. Então, às vezes, seu objetivo é fazer o ator chorar, mas você também tem que ser tão bom para fazer ele voltar para a realidade, porque isso é muito perigoso. A atuação e a direção são papéis extremamente perigosos e importantes. Estudar métodos vai fazer com que você tenha mais domínio na sua direção. Então, você tem que entender quais métodos utilizar e onde parar também. Então, para que essas cenas sejam verdadeiras, esse roteiro funcione, a gente precisa estudar o roteiro. Esse método de estudar o roteiro não é só do ator ali sentando e estudando sozinho. É um processo. Todo filme se passa num processo de criação. Esse filme funciona também em equipe. Então, para que tudo isso funcione, para que a atuação funcione, toda a máquina tem que funcionar, toda a equipe tem que funcionar junto. É importante, como eu disse também, porque a gente não pode chegar nesse método mecânico. Às vezes tudo está funcionando, mas chegou. Eu quero que esse ator chegue na cena de choro. Ele conseguiu chorar, mas ele não passa a verdade. Quando você que está ali, a equipe toda está ali, está vendo que não funcionou, às vezes uma cena funciona sem um choro, você toca muito mais pelas outras ações, pelo seu gesto corporal, tudo isso funciona até mais do que as lágrimas saindo dos seus olhos. Então Eu sou Rafaela Gonçalves, eu sou produtora audiovisual desde 2013 aqui em São Luís. Eu tenho 3 longas rodados. O primeiro, O Moleque Tá Doido 1 e O Moleque Tá Doido 2, né, que são os atuais recordes de bilheteria do cinema maranhense, e que contaram com o segundo, o primeiro não, o segundo contou com a Lei de Incentivo Estadual, né, a cultura, e o De Repente Drag, que tem previsão de lançamento para o primeiro semestre de 2022, e que atualmente, até o dia de hoje, né, é o maior recurso investido do Fundo Setorial do Audiovisual numa obra independente do Maranhão. Que o recurso foi todo executado aqui no Maranhão, né, com profissionais do Maranhão. É bom ressaltar isso, eu gosto sempre de falar isso, que a gente não tirou o recurso do Maranhão. E eu vim falar um pouco hoje sobre as leis de incentivo, no geral, né. O meu primeiro projeto que eu fui captar, eu tinha muito essa vontade, assim, de fazer cinema com recursos mesmo, né? Eu acho que quando a gente tem uma boa ideia, a gente trabalha em um roteiro por tanto tempo, a gente quer executar essa ideia da melhor forma possível. E foi assim que eu parti para captar, pela Lei de Incentivo à Cultura, O Moleque Tá Doido 2. E eu acho que isso foi um estímulo muito grande em pensar como é que eu poderia executar a minha ideia da melhor maneira possível, tanto o filme 2 quanto o De Repente Drag, que teve esse recurso. Então, assim, como produtores, quando a gente quer realmente levar a nossa carreira adiante, a gente tem que pelo menos entender o que são esses mecanismos, entender como eles funcionam, mesmo que a gente não domine 100% toda a burocracia, toda essa forma de fazer como um produtor executivo, né? No De Repente Drag, inclusive, eu fui produtora executiva, roteirista, diretora e montadora, né? Mas não por falta de profissionais ou por falta, mas mesmo por uma escolha artística, digamos assim. No caso da produção executiva, não, porque a gente não trabalhava muito com fundo setorial aqui no Maranhão, então eu tive que
ganhar mais essa experiência, né? E que depois, com o recurso, eu trouxe pessoas que realmente já tinham esse know-how mais do que eu. Então, a partir dessa captação do De Repente Drag, eu tive a certeza assim, que eu não conseguiria gravar esse filme sem nenhuma fonte de financiamento, assim, só com a câmera na mão e a ideia na cabeça, né? Eu não conseguiria. Primeiro porque a minha ideia, eu achava que ela não cabia assim nisso. Eu queria executar da melhor forma possível e queria trazer comigo profissionais que eu já conhecia o trabalho e que eu queria muito poder trabalhar, poder ter esse contato, e eu sabia que era injusto não pagá-los da forma correta, né? Não pagar por um trabalho que é até hoje de excelência, né? Então eu queria, eu acredito que hoje fazer um orçamento, pensar em como eu vou conseguir verba para minha ideia, faz parte da produção tanto quanto um roteiro, né? Depois que eu acabo o roteiro, pensar em como eu vou viabilizar a minha ideia é tão importante quanto todas as outras etapas de produção. Então, falando de lei de incentivo, o que eu tinha mais, assim, que demorei mais para entender eram essas fontes de recursos. Tá, eu fiz o meu projeto está pronto, eu tenho um ótimo roteiro, eu tenho uma ótima ideia, mas como é que eu vou viabilizar ela? Que mecanismos eu tenho, né? E a gente sabe que os mecanismos de fomento, eles se dividem entre fomento direto e fomento indireto. O fomento direto é aquele que, por exemplo, a gente teve aqui no Maranhão até fomento direto, que são os editais, são as chamadas públicas, que você tem um projeto, você inscreve esse projeto e quando você passa, depois de toda uma seleção de critérios, né, técnicos, e que quando você passa, você já tem o dinheiro ali na mão, na conta do projeto, já está garantido. Que foi o caso do fundo setorial que eu passei, né, que eu pleiteei, já tinha um valor, então eu passei no edital e consegui o fomento. Foi o caso do edital do fundo do audiovisual aqui no Maranhão, né? Então, assim, o fundo setorial, ele é fomento direto. Você coloca o seu projeto e capta automaticamente na conta do projeto. E tem o fomento indireto, que ele é um pouquinho mais complexo, mas funciona praticamente da mesma forma. Você coloca o seu projeto num mecanismo, por exemplo, da Ancine, no sistema da Ancine, ou aqui, falando em termos de Maranhão, você coloca ele na Lei de Incentivo Estadual à Cultura, né? Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Eles te dão um certificado de mérito para você captar junto a empresas recursos para o seu projeto, através do que a gente chama de lei de ICMS nos outros estados do Brasil. Essas duas formas de fomento, elas têm as suas especificidades e a gente precisa estar ligado, né? Um dos grandes problemas para as duas fontes de captação de recurso, aqui falando especificamente do Maranhão, é que quando a gente vai ou com certificado de mérito ou quando a gente vai para um edital, mas principalmente com o certificado de mérito, que a gente precisa captar esse recurso, chegar no empresário, sensibilizar ele para que traga o recurso dele para o nosso projeto, porque assim, esse certificado, ele basicamente diz que o governo abre mão de um determinado valor do imposto daquela empresa para que ele invista no seu projeto. Por exemplo, uma empresa paga de ICMS R$500 mil para o governo. Se você tem um certificado de mérito cultural que vale R$100 mil, o governo diz, ok, essa empresa então vai me pagar só 400 mil e vai investir no seu projeto 100 mil e eu não vou cobrar nada dele mais e vai ficar tudo certo. O problema é chegar nessas empresas. Aqui no Maranhão a gente tem um problema que a maioria das empresas que existem aqui, quem decide, Convidada pela Selma para falar um pouquinho de som, respectivamente ao cinema. O som no cinema, ele passa por diversos processos antes da captação direta. Quais são esses processos? O processo de pré-produção, a produção e a pós-produção. No processo da pré-produção, a gente tem você como um técnico
o microfonista, chegará um guião para você, que é um roteiro. Perdão, estou um pouquinho de espanhol. Chegará o roteiro para você e você tem que ler aquele roteiro. Depois de você ler aquele roteiro, você vai marcar qual a ambientação que está tendo, qual é a locação, o que o roteirista está pedindo, e diante disso você vai visitar a locação com o diretor, com o produtor, e vai ver o que acontece ali. Diante disso você vai anotar tudinho, fazer seu script, e também anotando sobre os diálogos, o que vai acontecer, a ambientação, isso, né? Os efeitos, folhas e tudo mais. Você tudo faz aquele script e diante daquele guion. Você faz uma análise ampla quando chega o guion. Isso já é a pré-produção. Com a produção, aí você já vai ter a captação direta. Você já tem selecionado o tipo de microfone, aonde você vai posicionar aquele microfone, né, diante do R, aquele eixo R, estudar o plano, né, o plano sonoro, como está posicionada a pessoa, como se a pessoa está no primeiro plano, segundo plano, no fundo, e aí você tem que saber qual a posição que vai estar. Isso tudo já na produção você tem que saber antes, que é na pré-produção. Quando chega o roteiro, você tem que dar uma estudadinha daquilo tudo. Aí depois que você faz aquela captação, você vai já para pós-produção. Nessa pós-produção você vai ver o que foi erro, o que foi acerto, se você tem que gravar um iTracks, né, ou um Foley, ou fazer uma dublagem, ver tudo aquilo já na pós e faz a renderização, a mesclagem e tudo mais. Esses são alguns processos. Estou falando um pouco mais aberto porque temos pouco tempo. Esses são os processos quando chega o guion. Já no processo quando chega o guion, quando você vai analisar, eu vou falar um pouquinho sobre a diegese. Bom, a diegese é um termo que se emprega para fazer o referimento ao conjunto de elementos que caracteriza e integra a narrativa fílmica, tais quais como tempo, espaço, signos sonoros e outros, que delimitam e determinam um universo diegético, ou seja, diegese é tudo que está na cena. Quando se insere um elemento que não faz parte da diegese, ocorre uma quebra diegética. Existe um filme, que já rodou, que é... esqueci o nome do filme, mas é O Gladiador, quando tá aquele rapaz, que eu também esqueci o nome, ele tá gladiando e de repente passa um avião. Aquele filme é de época. Se um filme é de época, nunca que vai passar um avião num filme de época. Então, certo, tiraram o frame e colocaram várias vezes na internet falando tudo aquilo mais. Assim como também com a guerra do Games of Thrones, que quando na Games of Thrones tinha lá aquela moça lá que tinha um cabelo branco, que tinha um copo do Starbucks. Ou seja, aquilo ali é uma quebra da diegese, tá? A diegese é tudo aquilo que ocorre dentro da cena, e a não diegese que quebra tudo aquilo que não ocorre dentro da cena, daquele aspecto, daquele tempo, daquele ambiente, daquele espaço. Certo? Tô dando uma pescadinha aqui para vocês, mas é só para eu não me perder. Bom, falei os elementos sonoros, diegéticos, são os elementos que estão na cena, que os personagens ouvem, assim como os espectadores. Esses são os elementos diegéticos. Exemplos, como as rádios, TVs, música ao vivo, os relógios. Você está numa cena, tudo mais, e aí tem alguém escutando uma TV. Esses são os elementos sonoros diegéticos. Certo? Acho que deu para entender um pouquinho. Os elementos sonoros não diegéticos são os elementos não estão na cena. Um pouco complexo, não? Elementos que os personagens não ouvem, porém os espectadores ouvem. Como exemplo das trilhas sonoras incidentais, como Foley, sound designers, não diegéticos, background, e são os elementos sonoros não diegéticos. Acho que deu para entender, né? Vamos lá. Toma un respiro cuando vuelvas a hablar. Cuando hagas pausas, toma un respiro
cuenta 1, 2, 3 y vuelvo a hablar. ¿Vale? Dale. Pero não tá vendo? Está bien, solamente te digo eso. Bom, esta é minha amiga que está na câmera, está falando comigo. Elementos sonoros extradiegéticos. São os elementos que não estão na superfície cena, porém fazem parte da subjetividade narrativa. São elementos que apenas, às vezes mais, personagens ouvem subjetivamente. Exemplo, pensamento, lembranças, alucinações. Esses são os elementos extradiegéticos. Entende que está na cabeça do personagem e tá, não sei o que, trilhas que o personagem está ouvindo, como botam headphones. Esses são elementos extradiegéticos. O fone é um elemento sonoro diegético e o som que ele está emitindo é um elemento sonoro extradiegético. Acho que deu para compreender. Bom, falar um pouquinho da paisagem sonora. Oliveira, sou produtora audiovisual aqui em São Luís do Maranhão. Também sou uma das idealizadoras, né, das realizadoras da mostra Minha Irmã Vamos ao Cinema, que esse ano está na sua 2ª edição, e dessa vez foi aprovada pela Lei Aldir Blanc. E quero agradecer a Guarimã Produções Cinematográficas por ter acreditado nesse projeto, na pessoa da Carol Araújo, né, por ter abraçado essa ideia, e estamos aqui por isso. Agradecer também ao Governo do Estado do Maranhão e à Secretaria de Cultura, né, do nosso estado, que é a SECMA. Nós tivemos a abertura anteontem, né, na sexta, com o longa Transamazônia, um longa paraense, e foi incrível, foi uma exibição incrível. Ontem nós tivemos o circuito Águas Doces, e hoje nós teremos o circuito litoral, né? Então, por que a gente fez assim os circuitos, né? Pelo encontro das águas, né, do Brasil, Norte, Nordeste, por essa união, né? Por a gente acreditar nisso. E aí hoje nós teremos as exibições de Invasão Brasil, que é um filme baiano dirigido por Larissa Machada, Rebu, um filme pernambucano, dirigido por Maiara Santana. Eu Faço a Minha Sambada, um filme de Pernambuco, dirigido por Juliana Lima. E o videoclipe, né, do Brisa Flor, Jogadora Rara, que é de São Paulo, com a direção de Nicole Nascimento, que o Abi está aqui para falar sobre esse trabalho, né? Então, assim, eu não vou apresentá-los, né? Eu quero que vocês falem, né, sobre o trabalho de vocês, né, sobre como foi realizar. Então, assim, fiquem à vontade, tá? E aí, se vocês quiserem ver quem fala primeiro, ou se a gente vai agir democraticamente, né, aí vocês podem ficar à vontade. Pode falar, gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Fiquei muito feliz, de verdade, com a mostra, assim. A proposta é muito linda. E Invasão Brasil é um filme que foi gravado em 2018, na cidade de Salvador e Cachoeira, em pessoas da cidade. Eu sou de Porto Alegre, mas moro em Salvador já faz 5 anos. E acho que a gente vai falar um pouquinho mais depois, né, sobre o filme em si, mas eu acho que é nessa caminhada que a gente vem fazendo nos últimos anos, nos últimos 500 anos, de desinvadir o Brasil, assim, de seguir vivas e seguir mantendo costumes que foram muito invisibilizados, assim, tanto das populações indígenas quanto das populações afrodiaspóricas, e costumes, valores, memórias, saberes, trazer essas coisas que permanecem no cotidiano mesmo. Assim. Então, eu acho que ele é muito um desejo de mostrar o que ainda segue vivo, não só colocar isso como se fosse algo num lugar de passado. Né? Ok. Obrigada, querida.
Juliana, você quer falar? Você pode falar? Pode ser. Vamos lá. Então, boa noite, gente. Boa Estou super noite. feliz em estar aqui participando dessa mostra. Nossa, no Maranhão, amo tanto esse lugar, tenho tantas lembranças bonitas aí. Espero visitar em breve. Esse estado é tão maravilhoso. Eu só conheci, na verdade, a capital, São Luís, mas quero muito e quero ir acompanhada da minha mãe e conhecer o São João daí, os Oh, bolos. maravilha! Nossa, ela só fala nisso. Eu acho que vai ser uma das primeiras das nossas próximas viagens, para assim que a gente tiver tudo bem mais tranquilo, porque a gente sabe que está nesse caminho, né? Mas vamos lá. Falar de Dona Glorinha do Coco, eu faço a minha sambada. Gente, que mulher maravilhosa, essa acabou de entrar aqui nessa sala! Olá, gente. Boa noite. Seja bem-vinda, Mayara. Boa noite. Demora, viu? Mas Tudo Ela é minha bem. conterrânea daqui. valeu. Então, então falar desse filme, falar da Ana Glorinha, enche meu coração de alegria e de afeto. Ela é muito maravilhosa, é uma figura assim sem igual, é uma mulher muito forte, como eu me sinto meio que neta dela, assim, contando essa história dela, sabe? Registrando, para mim é uma honra. Ela tem 86 anos, 87, né, completou esse ano. Então, ela é uma matriarca, né, do Coco de Olinda já, uma pessoa que guarda muitas memórias, uma tradição importantíssima naquele bairro do Amaro Branco, em Olinda. Então, para a gente para mim, eu acho que é uma responsabilidade muito grande estar contando a história dela, e eu acho que 5 minutos é muito pouco, né? A ideia é fazer um filme mais longo e tal, é dar uma continuidade a esse filme, porque ele segue, na verdade, uma exigência da Secretaria de Cultura, porque foi feita através da Lei Aldir Blanc, ano passado, no edital de salvaguarda de cultura popular. Então, eles pediam que esse filme tivesse 5 minutos. E a gente entrega esse material, e essa, na minha ansiedade de mostrar para as pessoas, né, a gente termina aqui meio que apresentando ele com esse tempo, mas você fica com aquele gostinho de querer, sabe, ouvir mais pouco, ouvir mais ela, ouvir mais da história dela. Enfim, é um pouquinho, né, disso também que a gente sente, essa alegria, essa motivação, e de seguir em frente. Eu adoro contar essas histórias, eu adoro ouvir histórias de pessoas mais velhas, eu sinto meio que tenho uma responsabilidade em relação a isso com os meus ancestrais. Então, eu acho que o cinema, o cinema é uma ferramenta de trabalho da minha luta para desconstruir essa mente, descolonizar o cinema e fazer com que a gente consiga avançar na nossa luta antirracista. Então, eu acho que Dona Glorinha, eu faço a minha sambada, também tem muito isso, dessa bandeira que eu carrego de luta e que eu quero colocar para frente sempre. Obrigada, querida. Abi, e eu quero que você fale, né, do seu trabalho e desse videoclipe, né, com a direção da Nicole, Oi, Brisa primeiramente, Flor. me chamo Abi, eu sou do povo potiguara, sou artista visual e fotógrafo também. E o processo do clipe de Jogadora Rara foi muito massa, porque eu tinha conhecido o trabalho da Brisa um ano antes de Jogadora Rara existir, né? Eu morava lá na comunidade, no Morro da Coroa, no Rio de Janeiro, e lá era uma comunidade muito perigosa, sabe? Constantemente a polícia estava lá, e muitos helicópteros, sabe? E nesse período eu estava fazendo curso de fotografia. Então, muitas das vezes eu faltei no curso por causa das operações. E nesse momento eu tinha conhecido o trabalho da Brisa, Fique Viva, e todo dia eu descia o morro ouvindo Fique Viva da Brisa. E aquilo tornou-se como um manto, sabe? E aí, no ano seguinte, a gente teve a oportunidade de fazer esse clipe, eu e a Nicole. Eu fiz assistência de direção e acabou que a gente gravou o clipe lá na laje de onde eu morava, de onde eu passei por toda aquela situação de resistência. Então, foi muito gratificante
esse clipe existir e tudo que ele traz, né? E ter se cruzado assim com a minha história de alguma forma. O clipe ele aborda muitas questões, acima de tudo fala sobre território, sobre corpos, e a gente tentou trazer nesse clipe de alguma forma a nossa ancestralidade, que está muito apagada, ainda mais no Rio de Janeiro, que nós indígenas em contexto urbano somos vistos como uma coisa muito exótica, sabe? Uma coisa muito... me foge a palavra agora, mas como se fosse uma audácia da gente existir ali no meio da cidade, sabe? Então a gente tentou trazer essas características para o clipe, trouxemos mulheres indígenas em contexto urbano, mostrando como fazem seu corre, como sobrevivem na periferia, como sobrevivem no meio da arte, que é um meio muito seletivo, né? Na maioria das vezes, é muito padronizado. Então, é basicamente isso. Assim, a mostra esse ano, ela está sendo muito especial porque eu estou percebendo assim a curadoria, né, que foi feita pela Carol Araújo e a Camila Soares, foram escolhidos filmes assim muito nessa pegada assim, para a gente se ver mesmo, sabe? E isso é muito impactante assim, da gente se ver na telona, se ver nas plataformas, porque a gente já consome muitos produtos que a gente não se enxerga, que a gente não... Tu falou a coisa da ancestralidade, né, da nossa identidade, e eu estou muito feliz assim, com a curadoria, estou muito feliz com a participação de vocês. Assim. E aí eu quero dar a palavra agora para a Maiara, né, que o filme dela é bem assim, autobiográfico e é bem interessante também, Rebu. E eu queria que agora ela se apresentasse e falasse, né, dessa experiência dela, desse trabalho também, que é muito massa. Oi, gente, mais uma vez, boa noite. Espero que vocês estejam todos bem, enfim. Boa noite. Eu sou Maiara, sou de Recife, sou a diretora de Rebu. Rebu foi, ele, enfim, né, ele nasceu como uma Instasérie, que é uma série para o Instagram, em uma página chamada rebu.doc, vocês podem seguir lá. Ele foi lançado em 7 episódios, e ele foi feito a partir da minha perspectiva de tentar entender como é que uma mulher dos anos 2000, né, assim, tipo, jovem e tal, preta, com toda consciência de raça e classe e tudo mais, parecia tanto com meu pai, que é um cara dos anos 70, um homem suburbano dos anos 70, que por mais de gente boa que seja, ainda assim é um homem a seu modo, a seu tempo, e de como é que eu conseguia reproduzir tantas coisas parecidas com as dele, mesmo com todo esse processo de conscientização, mesmo assim, enquanto uma mulher lésbica e tal. Então, o filme nasce dessa premissa, dessa minha curiosidade de tentar entender essas semelhanças com meu pai, que passa por um processo, enfim, né, de ter, enfim, de reproduzir lógicas de um relacionamento abusivo, de relacionamentos abusivos, e entre outras coisas. E além da entrevista com meu pai, no filme eu também trago uma reflexão sobre minhas 3 últimas namoradas, assim, sobre os 3 últimos relacionamentos que eu tive na época. É um doc em primeira pessoa, assim, eu falando bem sério, parece que é uma coisa muito densa, mas o filme, enfim, né? Aí era uma série, depois eu entendi que seria interessante fazer um recorte de curta para ele poder circular em outros lugares, assim, tipo, enfim, em festivais e mostras como essa. Mas é isso, assim, eu falando parece que é uma coisa muito densa e pesada, mas eu realmente acredito que dá para se fazer as coisas e falando das suas próprias coisas, contando a sua própria história com uma abordagem mais leve, assim. Então, é um filme que, de algum modo, dá para rir, assim, eu consigo rir um pouco de mim, rir um pouco da situação e compartilhar um pouco dessa risada, assim, com as pessoas. O filme vai completar agora mais ou menos 1 ano e meio de trajetória, ou 1 ano e pouquinho de trajetória, assim. Ele já, enfim, de maneira meio surpreendente, ele circulou bem, assim. E eu falo surpreendente porque quando eu fiz o filme eu vinha muito de um lugar do tipo, tô fazendo aqui esse filme sem nenhuma pretensão, é um filme independente, eu fiz só, tipo, tanto o processo de captação, de montagem, roteiro, isso para o seriado,
Depois, quando eu entendi que queria fazer dele um curta, eu chamei uma companheira, que é uma montadora excelente, Roberta, que também é uma das personagens do filme, é uma das minhas namoradas, ela participa do filme enquanto personagem, e enquanto montadora, a gente foi e montou o Rebu, assim. Então, esse filme que é um mergulho em si mesma, que eu fiz meio sem muita pretensão, e depois, de maneira muito massa, comecei a receber um monte de feedback, assim, de gente dizendo, poxa, eu passei por isso, e eu pensei sobre isso, ou eu não tinha pensado exatamente sobre isso, e a partir do filme nasce essa reflexão, assim. Então, Rebu é esse filme muito doido, que eu falo muito de mim, assim, sobre muito das minhas questões, e que, de repente, era só para algumas amigas verem, e virou uma coisa que eu estou falando com vocês aqui, depois desse tempo, e que ainda faz algum sentido, assim. Então, é isso, assim. Eu achei legal porque é um tema sério, né? De você saber quem você é e a leveza como tu tratou isso. Achei bem interessante, assim. Eu queria fazer uma pergunta, assim, para vocês. Como que vocês... A dificuldade que vocês tiveram para executar, né? Fazer cinema, fazer audiovisual, nem sempre é fácil. E, assim, como vocês veem... o cinema daqui para frente, assim, com essa abertura, né? Por exemplo, que essa mostra está dando agora, por exemplo, a minha irmã, essa visibilidade, e assim, eu espero que tenha sempre mais, para que a gente possa se mostrar, para que a gente possa se ver, para que a gente possa se identificar. Então, eu posso pedir para a Larissa começar, para a gente seguir a ordem, né? Para a gente não se perder aqui no bate-papo. Que ótimo saber dos outros filmes também. Eu, antes de entrar no bate-papo, eu não sabia que eu estaria junto. E, coincidentemente, eu assisti hoje o filme de Juliana na mostra Chinesa de Pernambuco, alguma coisa assim. E já assisti também Rebu e Jogadora Rara. Gosto muito. Que bom esse encontro. E sobre a dificuldade, sobre fazer o cinema, enfim. É isso também. Invasão foi um filme feito bem independente, assim, tanto que as atrizes e as histórias são todas de pessoas ao redor. As atrizes performance são minhas amigas. A gente não tinha nenhuma verba na época, assim. E a história que começa, o curta, é uma história de meu tio, que é o terreiro onde meu pai foi criado e tal. Que ele é tio de meu pai, tio do meu pai. E a outra história também é da avó de uma amiga, que ela fala sobre essa ascendência, né, indígena, e que, na verdade, ela não... A avó dela fala, não, na minha família não tinha ninguém preto. E essa minha amiga e a avó dela se considera também... Enfim, né, visivelmente, a minha amiga considerava a avó dela negra, e ela fala, não, na minha família nunca vi ninguém preto, sendo que ela, fenotipicamente, teria, né, esses traços, assim. E ela começa a contar disso, né? E eu acho que essa é uma história que perpassa, assim, muitas de nossas famílias, assim. Que é a história do meu pai, assim, de ser uma pessoa afro-indígena, né? Tem várias questões com esse termo, mas se for considerar, assim, como foi essa vivência até hoje, foi muito nesse lugar dessa mistura, assim, né? E passou a vida inteira sendo chamado de todos os lugares de índio, mas que ele se considerava moreno, né? E ele foi começar a se reconhecer enquanto indígena, mas no momento que eu começo a conversar com ele, querer saber dessas histórias, ele falava, não, Larissa, essas histórias, eu não sei, porque elas não me contavam, as pessoas mais velhas não queriam falar sobre isso, e também perpassa muitas violências, né? E aí, quando eu ia para lá, que era para essa cidade do interior, provavelmente antigamente era um lugar de aldeias, né? E um lugar super... Essa cidade, meu pai se chama Cruzeiro do Sul, um lugar muito escravocrata, assim, fazendas, e até hoje é uma cidade do Rio Grande do Sul, né? Que é um lugar que pela imaginária de todas as pessoas muito brancas, mas é uma cidade que tem metade da população racializada, assim. Então, de onde vem essa população racializada, né? Pensando no sul do país. E tem esse histórico de fazendas, né? Fazendas, pessoas que trabalham nessas fazendas. Semana passada mesmo, eu estive lá com essa tia de meu pai. E, de novo, né? Fenotipicamente, elas são muito indígenas, mas elas não... Enfim, falam isso. Pai, a mãe era índia, mas
não se sabe etnia, né? Então, esse lugar de falar sobre esse lugar da invasão Brasil é justamente também querer ancorar coisas, assim, querer ancorar essa ancestralidade, querer ancorar esses costumes, de onde que vem esses costumes, né? De onde vem todos os saberes com ervas, de onde vem o fato de que desde que eu era pequena, eu era tratada com chá, com coisas, com rezas, com enfim, e por que isso não é falado desse jeito, né? Especialmente aqui, assim, que acaba se passando na Bahia, o filme com pessoas de lá, que também tem essas histórias, eu costumo falar que essas histórias de invasão, elas são em todo o nosso território, né, de Pindorama, assim. Então, você querer fazer um movimento de invasão, ele é conectado com todas as regiões, de fato, assim. E vem esse desejo de quebrar, né, quebrar esses estereótipos, assim, como se fosse uma coisa que ficou cristalizada no passado, e, na verdade, esses costumes, esses saberes, eles permanecem, assim. Pois é, né? Foi esse filme filmado em 2018 e eu só consegui finalizar ele esse ano. E foi porque eu fiz uma residência e aí a Mariana Souza, que ela é de Pernambuco, ela estava fazendo curadoria de uma amostra e tinha visto um corte, mais ou menos, assim, que eu tinha feito do filme, e convidou eu para participar de uma amostra que chama Mostra de... Ai, não sei, mas era sobre conexões de América Negra. Não lembro exatamente o nome da mostra. Latino-americana, alguma coisa. E foi quando eu voltei a revisitar esse trabalho. Todos. Estamos iniciando aqui a segunda edição da Mostra Minha Irmã Vamos ao Cinema, continuando e firmando nossa permanência enquanto realizadoras nessa segunda edição, que dessa vez está sendo toda online. Continuaremos exibindo filmes que dão visibilidade à mulher na área audiovisual, destacando seu olhar e sua contribuição na indústria, na arte, no entretenimento e nas reflexões que partem do olhar de mulheres amazonidas e nordestinas do cinema brasileiro. Os filmes se entrelaçam na memória, nas histórias familiares, periféricas, nas individualidades resultantes de experiências conjuntas. E eu quero iniciar essa sessão em homenagem àqueles e aquelas que já não estão mais entre nós em corpo, em homenagem aos sonhos daqueles e daquelas que saíram de casa para levar mais conforto às suas famílias e saudar a vida de vocês, que são frutos de luta pela terra e pelo bem viver. Somos frutas de mulheres das águas, retirantes, quilombolas, indígenas, trabalhadoras da terra, que com suas mãos construíram possibilidades de estarmos aqui, também construindo novas possibilidades de vida. E hoje estamos com 3 filmes e um videoclipe de realizadoras amazonidas, pertencentes da Amazônia Oriental, Amazônia Legal, que é composta pelos estados do Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins e Mato Grosso. E é com muita honra que que nós recebemos nesse bate-papo as diretoras do Circuito Águas Doces. Seja bem-vinda, Rayane Penha, que é diretora mapaense do filme Utopia, Milena Carvalho, diretora maranhense do filme Saudade de um Batuque, Iraci Vaz, diretora paraense do filme Alumiar, e Jéssica Lauane, diretora maranhense do videoclipe Chato. Sejam bem-vindas, meninas. Estou muito feliz de recebê-las aqui, de verdade. E eu queria pedir, eu ia ler a bio de vocês, mas eu acho que é mais interessante que vocês se apresentem, falem um pouco de vocês, e a gente começa o bate-papo sobre os filmes. Pode ser? E aí fica à vontade. Pode começar, Rayane, se quiser. Está presente para a gente. Ok. Olá, gente. Boa noite. Eu sou Rayane Penha. Prazer imenso estar aqui participando. Eu adorei, assim, quando eu conheci a mostra, adorei o nome, minha irmã, tiver muita gente falando aqui também. Então, é uma honra estar aqui, né, construindo esse espaço junto com vocês também, assim. Eu sou amapaense, tenho 25 anos, trabalho com audiovisual há uns 10 anos aqui no Amapá, comecei com cinema e educação nas escolas, e em 2017 tive a oportunidade de dirigir meu primeiro trabalho solo. Também foi quando eu criei minha produtora, a Catraia Filmes, e na época eu fiz um curta-metragem
sobre mulheres em área de garimpo, para o canal Futura, e aí depois também dirigiu Utopia em 2018, foi vencedor de um edital, o primeiro edital de fomento audiovisual aqui no Amapá, e foi lançado esse ano, né? Teve um espaço-tempo aí para conseguir terminar esse filme, foi lançado esse ano. Também estou desenvolvendo meu primeiro longa-metragem através de um laboratório da APAM, foi vencedor do Lab Negras Narrativas do ano passado, da APAM, e aí estou desenvolvendo ele nesse laboratório. Paralelo a isso, também toco outros projetos de audiovisual aqui, jornalismo também. É isso, prazer imenso estar aqui com vocês. Prazer. Iraci. Oi, gente. Primeiro, muito feliz de estar participando aqui desse festival maravilhoso das mulheres se unindo, né, e discutindo sobre cinema. Então, eu sou Iraci Vaz, sou do Pará, né, mais especificamente de Belém. Eu sou atriz, diretora e dramaturga, já tenho mais de 15 anos. E esse ano eu iniciei, né, no audiovisual por conta de que nós tínhamos um projeto, que ia ser um projeto pensado para teatro, que foi aprovado por um edital aqui, o edital Preamar, só que por circunstâncias da pandemia nós não podemos apresentar, né? E aí fizemos um audiovisual, então começo no audiovisual com o Alumiar. Então é isso, gente. Sou atriz, sou professora também de teatro, e estamos aí. Ótimo. Jéssica. Oi, eu sou Jéssica Lalane, eu sou diretora, produtora, fotógrafa, estou aí no mundo do cinema desde 2018, sou formada em produção cinematográfica pelo IEMA e pelo IFMA. Comecei fazendo videoclipes desde 2018 até hoje, e tenho uma produtora chamada Clockwork, e graças à minha equipe incrível de todos os meus trabalhos, a gente tem ganhado um destaque, tanto nacional como internacional, mostrando nosso trabalho por aí, e botando o Maranhão também para jogo, mostrando nosso potencial de audiovisual por aí. Oi, Milena. Oi. Se apresenta para a gente. Eu sou a Milena, sou formada em cinema, trabalho com cinema, com literatura, mais voltado para projetos socioculturais, que me interessa muito. Sou fundadora da Iabá Filmes, desde 2018. Eu vim realizando alguns trabalhos no Rio de Janeiro e no Maranhão. A Saudade em Batuque é um filme que surgiu, na verdade, como uma base, né? Uma pesquisa mais profunda de um longa-metragem, que se chama Estrada, que é um projeto que eu escrevi há algum tempo, e, enfim, foi o filme que me trouxe de volta para o Maranhão, para trazer um pouco desse sonho assim de infância, né? Um sonho antigo. Então, estou aí também nessa estrada. Eu não me apresentei, né, gente? Eu sou a Camila Soares, sou uma das realizadoras e curadora da Mostra Minha Irmã Vamos ao Cinema, né, que está na sua segunda edição. Também sou produtora audiovisual. E é uma honra imensa receber vocês aqui. Eu acho assim que a mostra, ela teve sua primeira edição presencial em 2019, foi fruto de um edital interno do IFMA, do qual eu era aluna, e a Sâmia, funcionária do IFMA, aprovou esse projeto e eu fui monitora da mostra. E aí, esse ano, a gente conseguiu aprovar, através da Lei Aldir Blanc, nossa segunda edição, né, que está sendo tudo online. Espero que na próxima estejamos todas juntas, sentindo o calor do corpo, uma da outra, compartilhando esses espaços, mas enquanto a gente não pode, estamos aqui para essa conversa. O filme, todos os filmes, assim, eles perpassam muito pelo registro da memória, né? Como a Bell Hooks fala, o olhar é um território de poder, e a memória acaba sendo
a construção e o fortalecimento desse olhar. E aí eu queria que vocês falassem como vocês enxergam assim, o poder dessa memória, e como vocês acessam essa memória nessa disputa de olhares assim, dentro do audiovisual, a partir desse trabalho de vocês. A Rayane, ela fala sobre uma experiência muito pessoal, né, Rayane? Assim, muito íntima, do pai no filme, que foi garimpeiro. Então, a gente fala muito de disputas de terra também, né? Dessa disputa e desse manejo. E aí eu queria te ouvir falar um pouco sobre a construção desse teu filme, a partir dessas suas memórias familiares. Tu usa muitas fotografias também, as cartas. E aí, como tu construiu esse roteiro? Desde o início, assim, para mim era muito forte essa relação de memória. Na verdade, desde que eu entrei na faculdade do jornalismo, né, vinha muito essa necessidade de registro de memória e a partir principalmente de um lugar familiar, assim, das experiências que eu tinha com a minha família, tanto dessa ausência de registro de memória, quanto uma necessidade mesmo de, a partir do momento em que eu estava vivendo, eu registrar isso. E meu pai tinha isso muito forte, né? Ele escrevia bastante, escrevia muitas cartas para minha mãe, assim, a partir dos lugares em que ele estava. E ele tinha uma necessidade muito forte, assim, de registro. A gente não tinha dinheiro para ter foto, mas ele fazia questão de juntar dinheiro para a gente ter foto de família, assim. E aí ele ficava escrevendo na costa das fotos, assim. Eu achava isso muito curioso. E aí, quando ele morreu, em 2017, eu estava fazendo um projeto que era um projeto de ficção, que eu queria que ele atuasse no filme, assim. Eu digo que meu pai, ele se tornou garimpeiro por necessidade, né, assim, mas ele era um grande artista e queria muito vivenciar isso, assim. E, infelizmente, não teve, assim, ele tinha saído, né, do garimpo, a gente tinha vindo morar na cidade, depois de um tempo ele veio e aí passou um tempo aqui, mas meu pai não tinha estudo, não tinha outras experiências também, acabou não conseguindo esse acesso a ter um trabalho aqui, né? E passou muito tempo sem trabalho e na época a gente estava passando por muita necessidade e ele acabou voltando e faleceu nesse espaço do garimpo, né? E aí, quando aconteceu, assim, foi muito tenebroso, assim, porque não era só meu pai, era uma relação também de amizade, de várias coisas que estavam indo também com ele, assim. Então, de imediato, eu queria muito fazer o filme, ele foi filmado muito, assim, vivenciando esse processo do luto ainda, assim. Aí eu tinha essa necessidade, assim, muito de conseguir com que ele ficasse vivo, assim, com que tudo aquilo que eu lembrava dele, que as pessoas lembravam, ficasse vivo. Então, o filme ele foi filmado de forma muito imediata, assim, após a morte dele. E inicialmente tinha muito a ver com histórias, assim, com buscar as histórias que ele vivenciava nesses espaços, a partir das pessoas que conviviam com ele. Mas aí, quando eu fui, assim, e aí nisso, assim, desde o início no roteiro eu trazia esse processo das cartas, das fotos, porque eram coisas que me marcavam muito, assim, e que era uma forma de eu conseguir fazer com que ele participasse desse processo. E, e aí, só que aí quando eu fui gravar, o filme se tornou uma outra coisa, assim, não era exatamente as histórias que ele vivenciava, mas era mais sobre saudade, sobre o luto, porque as pessoas também estavam vivendo esse luto, não era só eu. E aí eu mesclei isso com processos espirituais também que eu estava vivendo. O filme ele foi regado de muitos sonhos. Eu sonhava muito o tempo inteiro, sonhava com ele, sonhava com coisas que eram ligadas a esse processo do luto. E aí eu precisava que isso estivesse no filme também, assim. Eu lembro que o diretor de fotografia falava assim, nossa, assim, não deixem a Rayane dormir, porque se ela dormir, ela vai sonhar, ela vai querer gravar esse sonho. E aí vai ser punk.
Mas assim, tudo foi muito, assim, muito abençoado, assim, tipo, as coisas que a gente fez, mas sempre foi uma necessidade muito forte. Eu acredito que o meu trabalho, de forma geral, ele é muito regado à memória, assim, a base dele é a memória, ele perpassa muito, assim, das relações que eu vivi. Eu vim dessa comunidade, né, desse lugar de onde a minha família veio. Funciona um garimpo, mas é uma comunidade ribeirinha também. E aí a gente veio desse lugar, né, dessa comunidade ribeirinha, a gente morou lá durante toda a minha infância, assim, já vim morar em Macapá, eu tinha 10 anos, e a minha família nasceu lá e se criou lá, assim, todinha, e veio para a cidade para tentar estudar mesmo. Então, eu sempre acho que a maioria das coisas que vem construindo em mim, assim, perpassa por esse lugar, assim, por essa relação, pelo rio, pela floresta, e, consequentemente, assim, os 2 filmes que eu realizei perpassa pelo garimpo, que era uma coisa que me atingia muito, assim, que eu nasci com a minha mãe trazendo muito forte o quanto que esse espaço tirava o meu pai da gente, e acabou que terminou de uma forma muito trágica, né, porque tirou ele de vez, assim, mas sempre tudo que eu construí perpassou muito por esse lugar da memória. E tu faz uma performance, né, no filme. Como foi, assim, a construção desse momento? Como foi a tua preparação? Porque tu faz essa performance no espaço do garimpo, né? A construção do filme, ele tá sendo narrado por ti, não é isso? E o teu corpo faz parte desse processo, né? O teu corpo, o barro. Como foi a preparação para ir para esse momento? Sim, eu tinha muita insegurança desse processo, não só porque eu estava expondo meu corpo num espaço super aberto, assim, porque o garimpo estava funcionando ali, a gente foi num horário que era tipo horário de almoço, gravar, assim, mas mais do que isso, existia uma insegurança também das pessoas não estarem entendendo exatamente o que era aquilo, assim, tipo, eu lembro da equipe ficar, mas por que isso, sabe? Tipo, o que é? E por mais que eu tentasse explicar, é muito bom hoje em dia eu senti que as pessoas, elas sentem o filme, assim, porque naquele momento parecia muito confuso eu querer fazer as performances, assim, e era uma coisa que eu sentia muito, né, que eu sentia a necessidade de que precisava ter aquilo no filme, assim, que era algo que queria comunicar, mas hoje eu consigo entender melhor aquilo, assim, porque para mim a performance, aquela performance do barro, né, do garimpo, era muito uma representação do meu corpo machucado, que era o que o luto fazia comigo, assim, eu sentia essa dor física, era como se eu tivessem vários feridas, assim, em mim, e que eu sentia como se aquilo não fosse sarar, assim, e eu acho que o luto, de forma geral, é isso, assim, ele é uma ferida que não cicatriza, assim, ele ameniza algumas vezes, mas de vez ou outra essa ferida abre de uma forma muito intensa, assim, e eu sentia que era como se meu corpo fosse essa representação dessa terra também machucada de toda forma. Meu pai morreu soterrado, né? Uma barreira caiu em cima dele. E eu sentia que era como se... Eu lembro de uma vez, no primeiro filme que eu fiz, uma mulher me falou assim, a terra dá, mas a terra pede de volta. Aquilo me marcou muito, assim. Eu ficava pensando nessa frase o tempo inteiro, de que a terra ia pedir de volta, assim. E a morte do meu pai eu sentia isso, que era como se estivesse cobrando alguma coisa. E para mim era isso, assim, o meu corpo era a representação dessas feridas que estavam machucadas, o barro ele secou, né, no corpo e aí ele fica todo rachado, mas era da terra também, assim, do quanto que ela estava machucada e que eu sentia isso também, porque eu pertencia àquele lugar, eu sentia a dor de ver aquele lugar machucado também, de toda vez que eu voltava lá, de estar ainda mais devastado, de difícil de se viver, assim, porque ele estava sendo destruído. Então era muito difícil tudo isso, assim. E aí a construção partiu muito desse sentimento, tanto do luto pela terra quanto do meu luto pessoal, assim, da perda do meu pai. E,
E era uma relação muito de espiritualidade também, assim. Eu sentia que tinha muitas feridas abertas, assim, que precisavam ser curadas a partir dali, assim. Então, passo muito por esse lugar. E aí, na hora, foi muito intuitivo, assim, tipo, no filme parece que teve música, assim, mas na hora não teve, assim, foi mais o sentimento. E aí, era eu e o diretor de fotografia. Inicialmente, a gente tentou fazer a performance com um vestido, mas não deu muito certo, não era o que eu queria. E aí, eu encarei fazer com o corpo nu mesmo. O filme é incrível, Rayane. Me senti assim, muito focada. Eu acho que todas as meninas da curadoria que assistiram gostaram muito. Eu te mando um abraço bem forte, apertado daqui. Obrigada. E aí, a gente continuando, né, falando sobre memória, eu queria saber da Milena, assim, como foi, Milena, que tu conseguiu, assim, acessar esse dispositivo da memória na tua conversa, assim, na tua direção com os personagens do filme Saudades de um Batuque. A Saudades de um Batuque. Primeiro, Rai, obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. Eu fiquei encantada. Eu acredito muito nessa força que a gente tem e que a gente consegue, né, tirar, externar, como que a gente pode trabalhar a partir do que dói e conseguir transformar isso em alguma coisa que afete as outras pessoas, né? Dessa forma, que faz com que a gente pense, que faz com que a gente sinta e que a gente, de um jeito delicado, né? Então, muito obrigada por isso. Bom, a Saudade em um Batuque foi realizada em 2 comunidades quilombolas, em Conceição e Fortaleza dos Pretos, que ficam em Cururupu. Eu tenho uma relação muito próxima com a cidade, eu passei parte da minha infância lá, minha família, tanto paterna quanto materna, alguns são de lá também. E, assim, toda a minha vida sempre me causou, assim, um certo espanto, né, como criança, de ver pessoas caminhando na estrada. Sempre me causou muito estranhamento, né, muitas dúvidas, né, naquela cabeça de criança, de ver esse caminhar, né, longas caminhadas. E, ao mesmo tempo, eu passei alguns anos fora de São Luís, e sempre que alguém sabia que eu sou do Maranhão, né, falava de um Maranhão muito pobre, né, desse lugar muito pobre, e eu não compreendia exatamente desse ponto de vista de que pobreza a gente está falando. Óbvio que eu vejo a dificuldade do acesso à escola, né, o meu primeiro roteiro escrito fala sobre isso, dessa dificuldade que a gente tem nos interiores, né, desse acesso, entre outras coisas, mas eu trabalhei 3 anos, por exemplo, no Complexo do Alemão, e lá, se você quiser um tomate orgânico, você paga muito caro numa feira, né? E aqui na comunidade você tem no quintal. Lá você deixa o seu filho sozinho, com dificuldade, em casa, e a gente tem, né, as pessoas ali, e na comunidade não, teu filho brinca ali no meio e está toda uma comunidade tomando conta do teu filho, né? Então, desde que ponto de vista é isso? Então, eu me aproximei de uma forma, assim, já tinha uma amizade com essas pessoas, mas me aproximei de uma forma muito especial, um pouco também relacionada à espiritualidade, mas, enfim, né, senti uma conexão muito grande com esse lugar, e a gente vem fazendo uma pesquisa, assim, de como que a gente pode utilizar a ferramenta, né, do cinema e o que que a gente pode fazer para alcançar determinados objetivos que essas comunidades têm. E aí, durante esse processo, que a princípio foi, né, pensando absolutamente em o que que a gente pode fazer para melhorar e somente isso, né, a gente criou
uma relação de... Como é que eu posso explicar? A gente conseguiu compreender essas saudades, esses sentimentos que todos nós sempre temos, né? Sempre carregamos. O interior, não só do Maranhão, né? Certamente, mas tem sempre uma história constante de despedida, né? Então, chega um momento que você envia o seu filho para trabalhar em algum lugar, quando você tem essa, se diz, oportunidade, né? De conseguir, que não é exatamente assim, mas, enfim. E as pessoas, quando vão embora, e obviamente a minha história não é exatamente essa, mas quando eu vivi isso, chega um momento que você fica um pouco no limbo, né? Você não é nem daqui nem de lá. Você quer voltar, mas aí como é que faz para voltar, né? Sempre tem aquele sentimento de que não deu certo, né? Eu voltei porque não deu certo, entre outras coisas. Então, foi uma coisa muito passo a passo, né? São muitos anos que a gente está junto, que a gente começou com essa expectativa de um determinado trabalho, mas aí foi virando uma outra coisa, e então não foi para nada, como é que eu posso dizer, assim, não foi exatamente no tempo da filmagem, né? Um roteiro foi pensado, obviamente, mas há muito tempo atrás, e as coisas foram ficando mais orgânicas, assim. Então, o nosso encontro é constante. Então, filmar a saudade foi fácil nesse sentido, né? Foi fácil nesse sentido, porque já tinha tudo isso construído e a gente já vinha conversando muitas coisas, né, há muito tempo. E falando em saudade, falando em memória, o filme da Iraci também fala muito sobre isso, né, Iraci? É um roteiro, fala sobre o Dia de Finados, sobre duas mulheres, uma mulher. Boa noite a todas, todos e todes. Estamos iniciando aqui nossa segunda edição da mostra Minha Irmã, Vamos ao Cinema. Seguindo algo que já começamos na nossa primeira edição, que foi toda presencial, dessa vez será toda online, continuaremos exibindo filmes que dão visibilidade à mulher na área audiovisual. E quando eu falo mulheres, também me refiro aqui a mulheres trans, destacando sua contribuição estética e gerando reflexões sobre a cinematografia de diretoras e realizadoras do cinema. Então, é pela falta também de presença feminina nas principais funções do audiovisual e pela experiência diária que as frações negras, indígenas e mais empobrecidas vêm enfrentando, que escolhemos fazer uma mostra com exibições de filmes realizados por mulheres amazonidas e também nordestinas. Então, é dessa forma que teremos a segunda edição da Mostra Audiovisual Minha Irmã, Vamos ao Cinema. Hoje temos a participação de uma das diretoras do longa-metragem Transamazônia, a Renata Taylor. A Renata, ela é coordenadora do grupo de resistência de travestis, de travestis e transexuais da Amazônia, o GRETA, ativista dos direitos humanos, militante de política pública LGBTQI+, diretora do filme longa-metragem Transamazônia, membro colaboradora do Comitê de Combate à LGBTfobia, o CONZEP, membro do CONTRAI da Sociedade Civil, secretária executiva da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, o ANTRA, e coordenadora da região norte do Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negros, o FONATRANS. Boa noite, Renata, seja muito bem-vinda. Fico muito feliz por você ter aceito esse convite e também pela participação do filme Transamazônia dentro da mostra audiovisual Minha Irmã, Vamos ao Cinema. Boa noite. Primeiro, quero agradecer o convite, né, para participar da mostra e deixar aqui assim, que é um filme bem interessante, é um longa que perpassa pela Transamazônia e mostra a realidade que até hoje foi uma estrada
né, uma via que foi construída para ligar a região norte ao resto do país, ao centro do país, e até hoje é uma ferrovia inacabada ainda, que a gente, quando é época de chuva, né, do inverno, é muito atoleiro, e quando é verão, é muita poeira. Então, nós perpassamos pela Transamazônia e contamos um pouco da vivência, né, de meninas travestis, transexuais, que vivem em cidades à margem da Transamazônia. Sim, é importante mesmo contextualizar, né, o porquê do nome do filme, Transamazônia, que além, claro, da questão das vivências de mulheres trans, também fala sobre a rodovia Transamazônia, né, que é uma rodovia federal, que é considerada uma das mais longas do Brasil, que corta da Paraíba até a Amazônia, trazendo, e que veio, né, com esse ideal de desenvolvimento, mas que nunca chegou, e como a Renata mesmo disse, é uma rodovia que nem sequer terminou de ser construída, né? Falando mais um pouco sobre o filme, Renata, eu gostaria de te perguntar, né? Gostaria que você falasse um pouco mais sobre o filme Transamazônia e falasse sobre esse processo, de como foi fazer esse filme. Eu entrei como pesquisadora, né, do filme, né, foi um edital lançado pelo Itaú Cultural e teve uma etapa, foram 3 etapas, né, eu acredito foi 25 produtoras a nível nacional e só 3 seriam contempladas com o edital. E teve várias etapas e dessas etapas nós fomos à frente e fomos contempladas, né, pelo edital. Então ele começa em 2017, né? Só que eu não conhecia ainda as outras diretoras, as pessoas do filme entraram em contato comigo de São Paulo e vieram aqui em Belém, fizeram uma matéria comigo que era para poder fazer a defesa do filme, né? Então essa defesa foi uma matéria sobre mim, que eu sou ativista, né? Faço trabalhos também com outros movimentos negros, movimentos sem terra. Eu acredito que isso ajudou muito na defesa para que nós ganhássemos, né, o edital. E eu entro como pesquisadora, aí eu dou uma olhada um pouco. A pessoa era de São Paulo, aí eu disse que não estava, para minha visão boa, alguns roteiros, porque nós que sabemos da nossa própria vivência. Então, quando nós temos o local de fala é nosso, não um homem cis, uma mulher cis, né, para dizer como é que seria. Aí, então a gente vai ter que trocar. Eu digo, não é que trocar, vamos adaptar a realidade, porque nós fizemos, a intenção era mostrar a realidade, não com atrizes, mas sim com as personagens verdadeiras do cotidiano, do dia a dia, da vivência mesmo. Então, eu acredito que esse foi o grande toque, né? Aí eu já entro como diretora e começamos por Marabá, da onde começa o filme. Marabá é uma das cidades que a Transamazônia começa, e Marabá foi assim uma experiência assim meia eu ainda não tinha participado, eu tinha participado de trabalhos curtos, né, coisas assim bem locais mesmo, bem amadoras. Então, quando eu vi o projeto todo, eu abracei a causa, disse, então vamos arregaçar mangas e vamos trabalhar. Então, temos que seguir o que realmente nós queremos, mostrar a vivência. Então,
nós temos que encontrar pessoas que possam participar do seu cotidiano, do seu dia a dia. E nós fomos para Marabá. Como eu sou ativista, né, aí eu já fui logo procurando pessoas ao longo de algumas cidades por onde nós iríamos passar. Aí foi quando eu encontro a Melissa em Marabá, e a Melissa participa. A Melissa é uma mulher trans, faz faculdade de Direito, e ela conheceu uma mulher índia, uma indígena, se gostaram, tiveram um filho, né, o Cauê, desse relacionamento. E o sonho da Melissa é ser artista, ter canal de YouTube e fazer performance, cantar. Depois eu conto o que acontece, né, com as personagens, né? Aí depois a gente encontra em Lábia a Marcela também. A Marcele trabalhava um galpão de venda de mercadorias, e o sonho da Marcele era ser técnica de enfermagem, né? E através do filme, né, foi uma experiência muito maravilhosa. Nós fizemos oficinas de audiovisual em Marabá, para que tivesse não só o filme em si, mas sim que nós levássemos também algo a mais para a população de cada cidade de onde nós passamos. E a Melissa, e hoje em dia a Melissa, ela já tem canal no YouTube, né? Levantou a carreira dela. Eu estou toda arrupiada, assim, que hoje em dia ela colhe os frutos do filme, né? E através do filme a Marcele conseguiu um patrocínio e fez o curso de enfermagem, né? Que lindo! O filme mexeu não só com a vida delas, com a minha também, né? Hoje em dia eu sou convidada para participar, como eu fui convidada agora, já participamos de outros festivais. E teve o Festival Mix da Diversidade, que foi em 2018, foi a 27ª edição em São Que vocês Paulo. ganharam premiação, né? Foi como melhor direção, né? Sim. Foi assim uma grande surpresa, assim, melhor direção, nossa, foi uma surpresa mesmo. Boa, E pela né? escolha do júri popular, né? O que significa bastante também, né? Do júri popular. E também em 2019 o filme participa do Amazon Doc, que é um festival da Amazônia de filmes curtas e longas, documentários, e por unânime dos jurados também nós ganhamos como melhor filme. Recentemente entrou também para o Caribe Festival, do MUBI. Isso. E foi o primeiro filme da região norte a ser premiado no Festival Nacional. E a primeira trans a ganhar um prêmio com 27 anos, né, de festival. Então, emociona muito saber que todo o esforço valeu a pena, porque nós fomos hostilizadas na viagem, jogaram lixo na gente, as pessoas gritavam. Quando nós estávamos gravando em determinadas cidades, as pessoas faziam barulho com as motos. Teve uma cidade que jogaram um saco com restos de lixos de peixe no meio de onde nós estávamos gravando. Então, foi bem difícil ser hostilizada, trabalhar, né, num país que a cultura não, né, a cultura é cortada, né? Nós tivemos grandes cortes, né, devido a esse governo que nós vivemos. Eu Então, acho muito legal difícil. você falar isso em relação ao nosso país, porque o Brasil ele está, infelizmente, né, como o país que mais mata pessoas trans no mundo. E o filme Amazônia, o Transamazônia, ele tem esse papel que eu acho muito importante, que é de mostrar, né, essa luta
por estar mostrando as vivências das mulheres trans e por expor também os vários tipos de violências que as pessoas trans sofrem. E mais importante ainda também, você está ocupando esse espaço, que já é pouco ocupado por mulheres, e ainda menos por pessoas trans, que é um espaço de direção dentro de um longa-metragem. E assim, ficou um trocadilho assim, muito, muito bom. Trans-Amazonas, né? Amazônia. Então, ficou... E nós conhecemos um rapaz, né, gay, que sofreu uma violência, ele tem o cabelo black, e amigo da Melissa, e ele tinha sofrido uma violência, né, negro, cortaram o cabelo dele com faca, né, por segurança de uma festa. E nós convidamos ele para participar também do filme, e nós da produção colocamos, no filme aparece as meninas colocando as tranças nele. Nossa, aquilo levantou a autoestima, ele passou a parece que viver de novo, sabe? Foi uma maneira de nós recompensar aquela agressão que ele tinha sofrido, né? Aquela transfobia, a homofobia toda que ele sofreu. Então, ele ficou muito triste porque ele perdeu os cabelos. E no filme a gente conversa com ele e as meninas colocam, né? E dá um outro alpe na vida dele. Ele, assim, tirou a depressão. Ele saiu de uma depressão, né? Que ele ficou muito depressivo. Então, o filme não é só o filme em si, é um filme que levou conhecimento e fortaleceu a luta, né? Até hoje tem muitas pessoas que dizem: nossa, eu assisti o seu filme, isso me ajuda a ver que a gente pode chegar lá, nós também podemos conquistar esses espaços, podemos adentrar. Aqui na capital, depois que passamos o filme aqui, e as pessoas que trabalham com audiovisual me procuraram muito e dizem que serviu de inspiração, de força, porque passamos a ser uma referência, né? Passamos a ser uma referência e dizer que também nós podemos conquistar, nós somos inteligentes, nós só precisamos de oportunidade para adentrar em qualquer âmbito, né? Para ter um emprego, para ser chefe, seja lá o que for, nós temos capacidade, só nos falta a oportunidade. Ainda mais porque a gente está falando de uma região, né, de um estado, uma região que é a região amazônica, que é um lugar gigante, né, super heterogêneo, que faz parte e que, infelizmente, faz parte de uma das regiões mais esquecidas do nosso país. Nosso país, então, infelizmente. Então, mostrar esse filme, realmente, ele tem essa importância, né? E só para